Shalom, lekulam Yisraelitim, ורע זרים גלויים לב, אשר בארבעות כנפות של הארץ, כאן אסף בן עמי crispim Levi, אשר מדבר איתכם. Shalom a todos os israelitas e ao gentil sincero em todos os países da terra. Aqui quem vos fala é o Zaken, o ancião Asaf ben Ami Crispim Levi. Nós já entramos no 7º mês hebraico, tivemos o Yom Teruah, do domingo, do pôr do sol do domingo, o pôr do sol da segunda, e agora nós estamos esperando o dia do Yom Kippur, que será do pôr do sol do dia 4 para o pôr do sol do dia 5, ou seja, do pôr do sol da terça-feira para o pôr do sol da quarta-feira. E antes disso, ainda estarei ministrando um estudo sobre a importância do Yom Kippur, ou Yom Kippurim, o dia do perdão, o dia da remissão dos pecados. Bom, nós vamos continuar com os itens da Torá. Nós estamos falando sobre julgamento e conduta de juízes. Nós paramos do item 530 e hoje vamos para o 531. Um juiz não pode confiar na opinião de outro juiz. Shemot 23, 2. Shemot 23, 2. Um juiz não pode confiar na opinião de outro juiz. Shemot 23, 2. E deixe o seu like, faça a sua inscrição e ajude-nos a conseguir mais pessoas para esse canal. Shemot 23 e o 2. Tu não seguirás uma multidão para fazer o mal, e não te desvies da decisão do grande, mas inclina-te à maioria quando é justa a condenação. Então, um juiz ele não pode seguir a opinião de outro juiz, só porque os outros juízes decretaram aquela sentença, porque ele também tem que decretar. Não, ele tem que ter temor do Eterno, ele tem que fazer segundo aquilo que o Eterno colocar no seu coração. Ele não pode seguir uma multidão, como nós vemos hoje. Muitos seguem a mídia, porque é maior, segue a imprensa, qualquer tipo de imprensa, tanto a televisiva como a escrita, porque ele não quer se passar por mal diante da mídia, diante da imprensa. Então, a maior parte das autoridades hoje fazem isso. Eles querem agradar a mídia. Muitos juízes, inclusive, fazem isso. Aqui no Brasil também, não é só lá no exterior. Mas o item da Torá diz que um juiz não pode confiar na opinião de outro juiz. Nós temos que dar o nosso parecer, se é errado, é errado. Se aquela pessoa mereceu a condenação, nós temos que votar pela condenação dela. Não importa se é pobre, se é rico, se é negro, se é branco, se é estrangeiro, se é um natural da terra. O Eterno é justo. E o Eterno levantou os juízes para que eles possam julgar segundo a sua Torá. Nós, nesse item 531, nós vamos ver na Torá oral, no tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Yosef, o item 531. Iobe 29, 16. Jó, Iobe 29, 16. Iobe 29, 16. Jó
Iobe 29:16. Eu era como um aba para os pobres, e as causas que eu não conhecia, eu as inquiria. Iobe, ele, além de ser um pai para os pobres, julgar com retidão a causa do pobre, do órfão, da viúva, ele também inquiria com retidão, ou seja, diante do Eterno, aquilo que ele não conhecia. Procurava examinar na Torá, de dia e de noite, para ele poder julgar segundo a Torá. Então, que o Eterno levante juízes segundo a Torá em toda a face da terra, para que possam julgar o povo com equidade, porque dessas coisas o Eterno se agrada. Eu era como um aba para os pobres, e as causas que eu não conhecia, eu as inquiria. Temos que examinar minuciosamente todas as coisas para nós darmos o nosso parecer. Às vezes tem muitas pessoas que dão o seu parecer sobre a lei do Eterno ou sobre os profetas, e ele já vai falando muitas coisas que ele nem examina antes, porque a Torá, um item da Torá, ele tem que combinar com outro item. Um item não pode contradizer com outro item. Bom, nós vamos agora para a Torá no tempo de Yahushua e dos seus Talmidim. Esse item de número 531. 531. Lucas 23, 6 a 9. Lucas 23, do 6 a 9. Lucas 23, do 6 ao 9. Que diz assim: ao ouvir Pilatos acerca de Galil, ele perguntou se o homem era um galileu. E assim que soube que ele era da jurisdição de Herodes, o enviou a Herodes, que também estava em Aruxalai naquele tempo. Bom, naquele tempo, e vendo Herodes a Yahushua, ficou excedentemente em Sinrá, em alegria, porque tinha o desejo de vê-lo há bastante tempo, porquanto tinha ouvido falar muitas coisas acerca dele, e esperava ver algum milagre feito por ele. Então o questionou com muitas palavras, mas ele nada respondeu. Nós vemos que Herodes era um juiz, e ele inquiriu o Yahushua, e ele não quis julgar ali a causa de Yahushua, ele enviou para Herodes, para que o que Herodes dissesse, ele pudesse ali certificar e comprovar. Ele confiou na opinião de outro juiz, de outro chefe de nação, enquanto a Torá ela é clara, ela diz que um juiz não pode confiar na opinião de outro juiz. Cada um tem que ter o seu parecer, segundo aquilo que o Eterno colocar no seu coração. O item 532, um juiz não designar um juiz que não conhece as leis do Eterno Yahweh. Devarim 1, 13 a 17. Devarim 1, o 13 ao 17. Aleluia. Toma sábios e homens de compreensão conhecidos em vossas tribos, e os farei cabeça sobre ti. E tu respondeste e me disseste, isso que tu falaste é tov para fazermos. Então eu tomei os cabeças de vossas tribos, homens sábios e bem experimentados, eles fiz cabeça sobre ti, capitães sobre 1000,
capitães sobre 100, capitães sobre 50, capitães sobre 10 e oficiais entre vossas tribos. E eu ordenei vosso chofetim naquele tempo, dizendo: escutai as causas entre vossos irmãos e julgai em tzedaká, entre cada homem e seu irmão, e o ger que está convosco. Não respeitarei pessoas em mishpat, mas vós não tereis medo da face do homem, porque o mishpat, o juízo, pertence a Elohim, e a causa que é muito dura para vós, tragam-na a mim e eu a ouvirei. Bom, aqui nós vemos que Moshe tomou ali os juízes dentre as tribos de Israel, homens experimentados, que conheciam a Torá, que tinham conhecimento. Porque se você não conhece a Torá, a lei do Eterno, como é que você vai julgar? Esse está sendo os grandes problemas dos juízes hoje. Não só aqui no Brasil, mas em todos os países da Terra. Os juízes, às vezes, formaram nas universidades, que é antro de ateísmos, que é centro de ateísmo, que negam a Torá e desprezaram a maior sabedoria, que é a sabedoria do Eterno, a Torá, aquilo que saiu da boca dele. E fica julgando através de direito grego, filosofia grega, direito romano, e assim desvirtua toda a humanidade. Foi por isso que o profeta Ishaial, capítulo 24, versículos 5 e 6, diz: ai da terra, porque a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque quebraram as alianças eternas, mudaram os estatutos, por isso a maldição consome a terra, e a terra geme, pranteia e chora. E os moradores da terra serão queimados, e poucos homens restarão nela. Notamos que ainda da maior parte dessas universidades ocidentais estarem baseadas na filosofia grega e no direito romano, ainda julga em nome de uma deusa chamada democratia, ou seja, democracia, o qual desagrada os olhos do Eterno. O que é justo, é justo. Agora, nós vemos que Moshe escolheu esses homens experimentados, o Eterno ordenou a ele escolher esses homens experimentados, homens que conhecessem a Torá. Então o item é não designar um juiz que não conhece as leis do Eterno Yahweh. Nós vemos que no tempo de Yahushua, os dois juízes que estavam ali certamente não conheciam a Torá. Anás e Caifás, sacerdotes. Eles conheciam mais o direito romano, a filosofia grega, do que o próprio Torá, porque senão eles não tinham feito tanta barbaridade, principalmente com Machia e Yahushua. Evidentemente que hoje o Eterno está levantando homens valorosos, anciãos, para falarem a sua Torá, para julgarem segundo a sua Torá. E nós vamos, naquele dia, julgar o mundo pela Torá. Aleluia. Esse mundo que desprezou as palavras que saíram da boca do Eterno. Mundo religioso, político e econômico. Bom, nós vamos para a Torá oral, no tempo de Avraham, de Tzrak, de Yaakov e de Yahussef. Esse item 532, não designar um juiz que não conhece as leis do Eterno Yahweh. Bereshit, Gênesis 6 e o 9. Bereshit, Gênesis 6 e o 9. E essas são as gerações de Noa. Noa era um homem tzadik e perfeito, ou seja, conhecia a Torá. O que fazia Noa ser tzadik e perfeito? Ele conhecia a Torá. E em suas gerações, Noa tinha seu halahá com Elohim, ou seja, seu caminho com Elohim.
Nós vemos que hoje tem grupos religiosos que querem aplicar as leis de Noa, mas Noa não tinha lei. A lei que Noa seguia era do Eterno, ele era perfeito na Torá. Como foi Iob no seu tempo, como foi Abraham, Isaac, Jacó e Arusef. E agora nós vamos ver no tempo de Yahushua e dos seus Talmudim. Esse item 532. Timóteos Bet, 2 Timóteo 2,15. Timóteos Bet, 2 Timóteo 2,15. Timóteos Bet, 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-te aprovado perante Yahweh, como um obreiro que não tem o que se envergonhar, realmente, e que maneja bem a palavra da Torá ou da Emet. Então, foi o que Shaul escrevendo a Timóteo. Procure estudar a Torá, para você julgar segundo a Torá, para você não desviar nem para a esquerda e nem para a direita. E isso continua valendo para todos os homens da face da terra. Shalom Aleichem Lekulam, Zot Habraha Shel Zaken Asaf.